Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje estou eu e o Davi aqui para mais um daqueles nossos vídeos clássicos que ninguém pediu, mas que a gente vai fazer mesmo assim. Esse vídeo teve gente que pediu. É verdade? As vozes da minha cabeça. Só se for mesmo, né? Porque eu nunca vi ninguém na internet perguntando qual que são as diferenças entre as duas gerações aqui do 208. E, inclusive, não tem nenhum outro vídeo no YouTube que fala sobre isso. Nem no Azerbaijão, Turquia, nada do tipo. Lugar Irã, nenhum. Afeganistão. Não sei, esse aí eu não sei nem se tem YouTube lá. Bom ponto. Mas hoje a gente conseguiu aqui a façanha de juntar duas gerações aqui do 208, inclusive as duas versões mais completas com câmbio manual, Exato. cada um da sua própria época. Aqui do meu lado, o 208 de primeira geração, grife 1.6 manual 2016. E com você? Aqui a gente tem o Peugeot 208 Stile, como a Peugeot diz que se chama, apesar de soar um pouco italiano, com motor 1.0 6 válvulas, que é o motor Firefly de origem Fiat, assim como a sua transmissão de 5 marchas. Então aqui a gente tem uma bela saladinha, né? A gente tem um projeto francês fabricado na Argentina, com motor de coração italiano fabricado em Minas Gerais. Aqui já está tudo mais nos conformes, né? A gente está falando de um carro francês fabricado no Brasil. Mais simples, né? Mas eu acho que isso é apenas uma das diferenças. Diferentes de geração, diferentes momentos de mercado, diferentes filosofias aqui até de certa forma. Mas bora começar falando um pouquinho sobre o que mudou aqui embaixo do capô em cada geração. Bora lá? Vamos nessa. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Lançado em 2013 aqui no Brasil, o 208 tinha conjuntos mecânicos bem típicos da sua época. Então ele foi lançado aqui com motor 1.5 8 válvulas, só com câmbio manual, motor 1.6 16 válvulas, que é o que a gente vê aqui com câmbio de 5 marchas, exatamente esse conjunto, e 1.6 16 válvulas com câmbio automático de 4 marchas. Até essa versão aqui ser descontinuada em 2020, esse carro recebeu também um motor 1.6 16 válvulas com câmbio automático de 6 marchas, também 1.6 THP, que era a antiga versão GT com câmbio manual de 6 marchas, e também 1.2 PureTech, que tinha um motor importado da Europa só com câmbio manual. Aqui a gente já tem uma história um pouquinho diferente. Ele foi lançado só com motor 1.6, essa segunda geração aqui, com o câmbio manual na versão de entrada, que a gente já avaliou aqui no canal, e todas as outras com a transmissão automática de 6 marchas, além da versão elétrica também importada da Europa, fazendo o substituto aí, né, da antiga versão GT esportiva, só que agora com propulsão elétrica. Mas você deve estar notando aí que ficou um buraco, né? Seja do 1.5 ou do antigo 1.2, que foi tampado justamente por essa versão que a gente tem aqui, né? O 208 com motor 1.0 Fiat. Então essa é uma novidade para a linha 2023 que veio complementando a linha. Então hoje você pode comprar este motor 1.0 com câmbio manual, 1.6 agora apenas com câmbio automático, o câmbio manual infelizmente foi descontinuado, e também o GT, que é a versão esportiva com propulsão elétrica. A diferença da idade aqui, né, de quase 10 anos que separam a nova geração do 208 da antiga geração, também são mostradas em várias linhas do design, né? Então quando a gente olha a frente aqui da nova geração, ela tem toda essa garra, essa altura alta aqui na dianteira, que traz um pouquinho ali dessa moda do crossover, dos SUVs que a gente está vendo tanto nos últimos anos. Já a antiga geração do 208, a gente tem quase uma sensação de monovolume aqui, né? A gente tem uma frente muito mais caída e que traz aqui um pouquinho da moda, que era o Honda Fit e também as minivans da época. De fato aqui, ambos são hatches compactos, ambos com o mesmo entre-eixos e ambos com uma filosofia de design e de aproveitamento de espaço mais ou menos parecida, né? Por mais que eles tenham aqui cada um sua própria personalidade, ambos são carros que apelam um pouquinho mais para o estilo mais jovem, para as pessoas que gostam de carros agradáveis ao olhar. Então, por mais que cada um tenha seu próprio estilo, para mim, ambos são carros muito bonitos. E muita gente pode imaginar que só porque os dois carros se chamam 208 significa que eles não mudaram de geração. Mas a gente consegue perceber isso através de um elemento muito simples de design, que é a coluna C. Repare como aqui na nova geração a gente tem uma coluna bem
bem larga e uma porta curta, enquanto na antiga geração a gente tinha uma porta mais longa e uma coluna mais curta. Esse é o tipo de modificação que só é possível ser feita com uma nova plataforma. Outro ponto de design que a gente consegue ver aqui é como a Peugeot de 10 anos atrás tinha uma filosofia de design um pouquinho mais pesada, mas um pouco mais inspirada também. Seja por essa lanterna que tem esse desenho, seja pelo vidro redondo, por alguns elementos de design aqui da traseira. Então era um carro que tinha um visual um pouquinho mais complexo. Enquanto hoje a Peugeot está indo para aquele estilo industrial, minimalista, com essas lanternas pequenininhas, quadradinhas, esses traços mais retilíneos aqui na traseira, e que tudo isso, para mim, só é salvo por conta dessa barra aqui no meio, que faz com que ele seja um carro também muito bonito. Se não fosse por ela, talvez ele tivesse um visual ali um pouquinho simples demais, principalmente pensando que essa aqui é uma versão com uma inspiração um pouquinho mais ali de carro completo. Igual o Lucas comentou, a gente tem dois hatches compactos sim, mas de filosofias um pouquinho diferentes. Mas não quer dizer que muitas características interessantes do 208 não tenham sido levadas para a segunda geração. A primeira delas, que também é muito marcante, é esse iCockpit, que é esse painel de instrumentos que você visualiza acima do volante, e também o teto panorâmico. Não é um teto solar tradicional, é um teto fixo, mas também é uma interessante característica que vem acompanhando o 208 desde o seu lançamento. Aqui a gente vê um carro de materiais bem simples, sim, mas tudo parece de muito bom gosto e bem montado, assim como a gente vê na nova geração do 208, que obviamente ganhou itens de segurança, conectividade mais condizentes ao seu tempo, ao mesmo tempo também que saiu de uma linguagem bem de minivan. Como o Lucas mostrou para vocês por fora, a gente tinha essa percepção por dentro, e aqui agora lançou mão, olha, de um carro onde você se senta mais baixo, onde você tem um para-brisas mais curto, ainda óbvio com o iCockpit, né, essa visualização por cima, e esse volante mais achatadinho. Outro sinal dos tempos também, claro, a gente tem uma central maior agora, com espelhamento de celular, e ela fica numa posição bem mais alta do que a gente tinha lá no outro 208, bem na altura do painel de instrumentos, o que é algo, né, que o consumidor de hoje valoriza bastante. E se o espaço traseiro já não era o forte do antigo 208, como vocês podem ver, aqui eu estou bem na conta, né, lembrando que eu tenho 1,77 m de altura, a coisa não ficou muito melhor no novo 208, o que é um grande contrassenso. Aqui, além da gente ter perdido muito espaço, esse banco também está regulado para mim, olha só a diferença. A gente tem uma porta ainda mais curta, o que dificulta a entrar e a sair do carro, especialmente se você tiver talvez uma pessoa com mobilidade reduzida na família, ou até mesmo se você precisar arrumar a cadeirinha de alguma criança aqui, né? Pelo que eu estou vendo desse vão da porta aqui, isso com certeza vai ser um ponto mais delicado para muita gente. Mas, de qualquer maneira, a gente continua tendo um espaço só adequado para a cabeça, também perdeu um pouquinho em relação ao outro 208, mas não é o principal ponto negativo. Aqui, realmente, se você precisa de espaço, talvez o outro 208 seja mais interessante. Viram como a porta é curta? Olha como eu tenho que dar uma de Ronaldinho Gaúcho, driblar todo mundo para sair desse carro. Enfim, a gente tem uma nova plataforma, um carro que é 8 centímetros mais longo, com o mesmo entre-eixos, mas com um espaço interno menor. O porquê disso? A gente estava conversando aqui, pode ser por conta do capô, pode ser por conta do iCockpit com a posição mais baixa, pode ser por conta das baterias, esse carro aqui tem uma versão elétrica, né? Mas o fato é que a história continua bem parecida quando você pensa em porta-malas. Aqui a gente tem 265 litros de capacidade. Ele é, salvo engano, o menor da categoria. Sei que o Onix fica nessa faixa, HB20, Polo e Argo, todo mundo ali na faixa de 300 litros. E reparem também como esse vão de acesso ele é menor do que vocês vão ver aqui no outro 208. Uma coisa também que é muito sentida, que algumas versões do antigo 208 tinham, inclusive a grife, é o banco bipartido, que hoje não existe mais, nem na versão topo de linha. E a gente perdeu também em volume de tanque de combustível. Aqui são 47 litros e aqui eram 55 litros. Em porta-malas, aqui nós temos os 285 litros, né, do Peugeot 208 de primeira geração. E olha só como a gente tem uma boca mais larga aqui no topo, né?
detalhe interessante, né? Então, isso acaba tendo uma diferença, talvez no momento de colocar alguma carga mais larga aqui, talvez no momento de colocar algo maior que você vai levar com os bancos rebatidos. Então é um ponto a se considerar. E claro, o banco bipartido, que a gente não vê mais em nenhuma versão do novo 208. Mas é andando onde a gente mais percebe diferença aqui entre os dois, né? O 208 Style, a gente já tá com ele... Stile! Vamos falar agora italiano pra agredir um pouco os franceses. É só porque teu motor é o italiano, pô? Sei lá, porque eu já falo que é Stile, vamos falar Stile. Mas a gente já tá com esse carro há um tempinho, né? Você pegou ele na quarta-feira, a gente tá gravando aqui no sábado. E eu tava dando uma volta antes, a gente teve vários pormenores que a gente vai comentar depois sobre ele, né? Mas é curioso como que aqui, nessa geração, a minha impressão é que é tudo totalmente diferente. Concordo. Muito. Aqui o que eu percebo é uma Peugeot um pouco mais com o jeito de Peugeot mesmo, sabe? De acordo. Um câmbio com o estilo de Peugeot, que é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais perdido, que é totalmente diferente do que a gente vê lá. Uma direção que é responsiva, mas ela é um pouquinho mais suave, um pouquinho mais tranquilo do que a gente vê lá no outro carro. E aqui a gente tem uma suspensão que é aquela típica suspensão de Peugeot que muita gente não gostava, né? Sim. Eu acho que isso é muito reflexo do momento da Peugeot PSA e agora do momento da Peugeot Stellantis, né? Então aqui a gente tinha uma engenharia que talvez ainda estivesse aprendendo a lidar com o Brasil, muito melhor do que era com o 216 lá em 99. E lá no outro vocês vão ver que a gente tem uma engenharia com muitos toquezinhos de Fiat. Pro bem e pro mal, talvez, né? Eu acho que lá é um carro com engenharia de Betim, viu? A França passou muito longe lá. Não foi muito croissant, não. Foi mais pão de queijo, né? Exatamente. Mas eu gostei mais aqui. Eu gostei mais desse carro. Eu acho que é interessante comentar aqui, assim, eu achei o ajuste desse carro aqui, toda a calibração dele, excelente. Acho que para um carro que tem 10 anos de idade, ele continua sendo muito atual. Mas quando a gente lembra do que tinha no mercado na época, isso fica ainda mais perceptível, né? A gente já tinha carros bons, o HB20 eu acho que era um que era benchmark, assim, exemplo em muitos aspectos, mas ele tinha uma suspensão que era muito ruim na época. Era curso mais curtinho, né? Tinha gente que reclamava que batia. O Onix com motor 1.4 era um motor mais antigo, que não tinha o mesmo desempenho. O Fiesta, que tinha aquele problema aqui do motor que era super potente, mas que a potência vinha fora do momento útil. A Fiat na época, né, não tinha nem motor 3 cilindros, a Volkswagen estava iniciando ali com os motores 3 cilindros. Cara, era outro mundo, né? Era outro mundo. E muita gente, quando olha para esse motor 1.6 aqui hoje, fala, pô, o motor Jurássico tá na nova geração ainda, né, nos modelos 1.6. Mas vou ser sincero, para mim, esse motor aqui em 2013, ele era excelente. Atendia muito bem, porque olha... E hoje ele continua sendo bom. Continua sendo bom. Em 2013 a gente tinha o HB20, 1.6, 16 válvulas e o Fiesta, né? Tinha um ponto, mas era o e-torque, que era, assim, pouquíssimo elástico também. Você olhava pra Volkswagen, tinha o Fox, o concorrente desse carro era o Fox Prime em 2013, né? Pode botar o Gol Highline aí se quiser ser bondoso, mas não preciso nem falar desses outros dois carros versus esse 208 hoje, né? Onix, você comentou, né? Enfim, 1.4. Acho que o conjunto envelheceu bem aqui, sim. Acho que ele envelheceu bem. Esse interior é um pouquinho bem da época também, né? Sim. Um jeitão de minivan. Acho que nessa câmera aqui de cima vai dar pra ver bem esse painel central aqui arredondado e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente não vê mais hoje, né? Não vê mais hoje. E teve muito hatch com esse jeitão de minivan, né? O novo Palio, que sua mãe ainda tem. O Fox em 2003, o Fiesta em 2002. A gente teve muito hatchzinho assim, né? O HB20 na primeira geração também, no interior ele também tinha essa filosofia, uma coisa, né? Mais... Tentando ser mais altinho talvez, né? Exatamente. Visualmente falando, né? Você vê que é tudo mais verticalizado aqui, esse painel. Uhum. É bem um retrato de uma época mesmo. Bora lá pro outro? Vamos pro outro. Caramba. É muito diferente. Parece que você tá dirigindo um Argo, né? Meu Deus, parece que eu tô dirigindo um Argo. Caramba, é muito engraçado. Se desse pra dirigir de olho fechado,
Eu diria que eu estaria num Fiat por conta desse barulho de motor, essa vibração que é típica aqui do Firefly, né, transmissão, enfim. A gente está pensando, né, nessa versão específica, mas é muito interessante ver como que, né, esse mundo globalizado aí dos grandes conglomerados automotivos nos dão coisas peculiares, né? E eu acho que até quando a gente olha nessa nova geração como um todo, né, ali na versão 1.6, é o mesmo motor, mas a gente já vê uma diferença muito grande de suspensão e posição de dirigir também, né? Exatamente. Eu acho que o outro 208 é bem um reflexo de uma Peugeot que já entendia mais o Brasil, muito mais do que a Peugeot lá do 206, né? E aqui realmente a Peugeot, já debaixo de Stellantis, que pensando em Fiat, tem uma experiência gigantesca com o nosso piso, né? Exatamente. Mas a gente tem que ser justo que antes de virar Stellantis, né, saiu esse 208 já com essa mão de suspensão muito boa. Então você nota que é um carro firme, igual o outro é firme também, só que aqui você tem uma absorção de impacto e regularidade muito melhor do que a gente tem no outro. Exatamente. Uma suspensão mais silenciosa, né, também. Uma coisa que eu acho que é interessante comentar aqui, né, como que nessa geração a gente tem um carro com interior que tem um aspecto muito mais premium do que a gente tinha no outro, né? E se o outro foi um carro que envelheceu bem, né, de 10 anos aí desde o lançamento dele até hoje, continua sendo um carro bem atual por fora, por dentro, a forma de dirigir, eu acho que esse carro aqui não só vai ser um carro que vai envelhecer bem, como vai ser um carro que a gente vai lembrar dele durante muito tempo, viu? Sim, sim. A gente vê aqui, olha, essa é a segunda versão mais barata, né? Isso aqui não é soft touch igual na versão Grife, mas olha que trabalho legal de cor e textura, né? Exatamente. É diferente, foge aí da mesmice. As teclinhas aqui, né? O próprio interior Black Piano, o carregador por indução, tudo, cara, tudo é muito coeso e muito bem acabado e bem equipado aqui. Sim, né? sim, exatamente. E em termos de ergonomia, a diferença aqui é gritante, caramba. Esse carro é 60 mais baixo, né? Você vê o para-brisa mais curtinho, igual a gente comentou, mas esse banco é muito melhor do que o outro. O volante é mais centralizado, os pedais também parecem um pouquinho mais certos. Mas a diferença principal realmente é a qualidade desse banco. Nossa, ele não é tão duro igual o outro. Ele é bem comprido também. Abas laterais também são boas. É um carro mais confortável em todos os sentidos, eu diria. Banco, suspensão, né? Isolamento. Acho que é até um aprimoramento do iCockpit como um todo, né? A Peugeot lançou isso na última geração, na primeira geração do 208, e aqui agora nessa nova geração eles já melhoraram um pouquinho nisso. Só que tem um porém aqui nessa ergonomia, né? Eu acho que pro motorista é excelente, realmente. Eu não tenho ressalvas além do ajuste de altura do cinto, né? Que ele não perdeu. tem o ajuste de altura do cinto. Muita gente não gosta desse painel assim, eu sou indiferente. Mas isso já tinha no anterior também, Já tinha no né? anterior, Mas se tem uma coisa aqui que é bem esquisita, né? Que não vai agradar todo mundo, é o encosto do pé aqui do passageiro, né? Geralmente os carros eles têm essa parte do pé, elas são planas, né? Você fica com o pé na horizontal. Você pode ficar esticado, cruza os pés assim. Aqui não, aqui você fica com uma posição como se você estivesse com os pedais, né? Eu pessoalmente acho confortável, né? Mas eu tenho suas limitações. Eu não consigo chegar esse banco aqui mais pra frente, porque senão minha perna vai ficar muito dobrada. Sim. Então isso acaba piorando ainda mais a impressão de espaço ruim lá atrás, né? Parece aquele apoio de pé ergonômico de escritório. Parece. É exatamente essa não impressão. parece? Exatamente. As pobres almas que precisam trabalhar presencialmente sempre, né? Tem um apoiozinho de pé lá no escritório. É bem isso. Eu não gosto. Eu sou do time que não gosta. Acho que eu prefiro o plano mesmo. Acho que mais agradável. A galera da CIPAT, né? Aquele negócio lá de acidente de trabalho. CIPA, comissão. É CIPA? Numa firma verde que eu nunca mais vou pronunciar o nome era. Então a galera da CIPA vai aprovar esse encosto de pé aqui. Um abraço pra galera da CIPA. Assim finalizamos mais um vídeo que um total de 0 pessoas pediram pra gente. Mas, cara, foi surpreendente. Eu acho que foi mais legal do que eu imaginava que seria, né? Geralmente né? Isso que é interessante. E aparentemente as pessoas gostam também, né? Mas, sei lá, deu pra dar uma bagunçada aqui, porque a gente andou nesse e a gente tava com consenso de que não ficou tão legal. Andou nesse e pensou, aqui é melhor. Aí depois andou de novo nesse aqui, eu pelo menos pensei, não tá tão ruim assim. Mas é interessante de qualquer modo, né, essas percepções à parte, a diferença de perfil aí do 208. Exatamente. Acho que eu diria que é mais para um cara, pro jovem lá dos anos 2000, que tava na moda da minivan, e aqui mais pro cara que ou ele queria um SUV e caiu num hatch um pouquinho mais bombadinho,
ou para o cara que queria um hatch e não liga de perder espaço, não liga de sentar mais baixo, gosta da ergonomia de um hatch mais baixo, né? Enfim. É muito isso. louco pensar nisso, né? Porque até corroborando, né? Esse carro aqui é um carro que eu recomendaria para alguém que procura um Fit e não liga para espaço. Aquele ali é um carro que eu recomendaria para alguém que procura um Pulse e não liga para motor. É muito louco, né? Porque geralmente quando os carros mudam de geração, são refinos mais pontuais, né? Ainda mais quando eles mantêm o nome, igual foi o caso aqui. Quando você pega, por exemplo, o HB20 da geração antiga e a nova, acho que a gente ainda tem que fazer um comparativo desse tipo. Sim. Mas você vê que não mudou tanta coisa assim, né? O Onix, ele mudou um pouquinho mais, mas você vê que ele continua sendo um Onix. Ele uma filosofia, Onix, né? Uma filosofia, exatamente. Aqui não, aqui a Peugeot realmente abraçou a globalização aqui, né? E realmente criou um carro que junta aí várias coisas e que, apesar de eu ter ressalvas aqui sobre esse motor 1.0 especificamente, eu acho que foi uma evolução aqui que, no geral, foi bem positiva para o Peugeot. Eu acho que uma mudança de filosofia grande assim, talvez só do K original pro novo K que já nem está mais entre nós. É verdade. É a única outra que eu consigo pensar. E que também tem uma separação de tempo muito maior. Uma separação né? de tempo muito maior. É porque o Polo continuava aquela coisa de mini Golf, sempre foi isso. O Onix, né, o jeitão de Onix, HB20 idem. O próprio Palio, né, que mudou muito ali pro novo Palio visualmente, mas continua sendo aquele carro macião, tranquilo de dirigir, com um espaço bom e tudo mais. Eu tive dois, né, na garagem ao mesmo tempo, né? Eu tinha um 1.8R de quarta geração, minha mãe com um novo Palio 1.0. E era impressionante. Quarta geração. O chinês. E era impressionante como assim, eram dois carros completamente diferentes, mas absolutamente iguais. A filosofia, a personalidade, aqui não, aqui é diferente, interessante. Muito legal. Muito legal. E óbvio que esse não é um vídeo para falar qual você tem que comprar, porque a gente está falando de um carro que já foi descontinuado há uns bons 2 anos, outro carro no mercado de 0 km hoje que está absurdamente caro. Mas talvez para você que tem um 208 e espera encontrar a mesma coisa no novo, ou espera encontrar alguma coisa diferente no novo, ou talvez até o cara vai comprar um 19 versus um 20, ou 20 versus 21, né? Pensando. Ou então simplesmente você tá assistindo esse vídeo porque você quer se entreter também, tá valendo. Sexta-feira de noite, comer aquela pizza, YouTube botou alguma coisa aleatória, pode ser isso também. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês, por terem seguido aqui a gente nessa belíssima aventura. É isso aí. Fique ligado no canal que em breve sai a avaliação ali do 1.0 Style. A gente já testou aqui outras versões do 208 de primeira geração e a gente vai chamar o Leandro aqui novamente para a gente fazer uma avaliação completa aqui dele em breve. Assim como o 007, The 208 Will Return. Isso aí. Deixa lá no final do vídeo. Uma coisinha assim, né? Tá bom, beleza. E agradecemos ao Leandro mais uma vez pela disponibilidade aqui de passar a tarde com 2 alucinados falando de carro. Valeu, gente. Até a próxima.